Assim, o motivo principal assim de nós sentir felizes em família. Nós somos uma família lá na igreja, nós nos encontramos aqui, nós somos uma família, nós conversamos juntos, e isso aqui vai a gente crescer na nossa amizade, vai ficando cada vez mais próximo, a gente vai conhecendo mais uns aos outros e vai ter muito mais disso aqui. Então, que Deus abençoe, né? A cada um. Ó, nosso tema hoje fala assim, por exemplo, alguém já falou mal de você, assim, que te causou alguns problemas no seu trabalho ou em algum lugar que você estava? Alguém já falou mal de você? Eu já vou dizer aqui, já falaram de mal de mim até não faz muito tempo. E atrapalhou bastante, mas assim, o que a pessoa falou, não sendo verdade, o que eu fui acusado, não sendo verdade, eu estou tranquilo. Entendeu? Mas as pessoas costumam falar, às vezes, as coisas sem saber, né? Mas assim, o que nós queremos trazer aqui, nesse comentário aqui, é assim, a gente não gosta que falem mal, mas a gente também tem que se cuidar para não fazer a mesma coisa. Não falar dos outros. Né? Não falar dos outros. Então assim, na nossa comunidade, qualquer lugar que você esteja, tem as pessoas que vão ter dor de cotovelo, que está indo bem, e vão querer te derrubar. Em todo lugar tem isso. Mas assim, biblicamente, o que a gente pode aprender aqui? Ó? Eu tenho aqui, não sei se mais alguém tem a Bíblia disponível aí, mas eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouco, depois vocês podem ler. A gente não precisa ter isso. A gente tem como a gente ter um domínio sobre o que a gente vai falar, né? Então ele está falando desse cuidado aqui. E também do navio eu nunca cheguei a ver, acho que eu vi uma vez, um que estava fora da água assim. Ele tem lá um negócio de volantinho lá, pode ser grande ou pequeno, não importa. Mas a parte de atrás, aquele leme, aquele negócio atrás ali, nossa, ele é bem pequenininho mesmo. Daí imagina só ele girar todo aquele barco grande só com aquela pecinha. Dá a impressão que vai quebrar e já não vai obedecer, mas é uma coisa forte. Então assim, o que é a Bíblia fala assim? Deus nos deu a língua para nós comunicar e tal. Eu estou falando assim que é a mensagem de hoje, não estou falando assim que alguém está falando aqui, entendeu? Mas assim, acontece em muitos lugares de haver desavença por causa de um pequeno órgão, que é a língua. E a gente pode muito bem dominar ela. É a mesma coisa que você está com o controle da TV na mão, está passando um programa que você não quer, você não troca. E a língua é a mesma coisa. Vai causar algum problema, não vou falar. Às vezes eu recebo alguma coisa que eu tenho que resolver e eu não posso falar. E eu acho que já falei para a Mara, né? O ano começou e eu já tenho um monte de problema na minha cabeça, já, por causa o primeiro sempre é que sabe, as coisas que tem que resolver e tal. E aí assim é uma coisa que eu não tenho como abrir para ninguém. Eu tenho que ir resolvendo, nem todo mundo entenda como que é para resolver. Não saber também. E já é por causa de uma solução que eu fui atrás que eu já tive um probleminha esse ano, mas tudo bem, é normal, você está trabalhando com as pessoas, é assim mesmo, né? A irmã lê para nós o versinho 5. 5? Isso. Assim também a língua é um pequeno membro, que gloria-se de grandes coisas. Vede, com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então assim, está comparando mais um pouco, né, que a língua é um pequeno órgão e pode causar ou pode se gabar de grandes coisas. Né? Os homens são acostumados a se gabar, né? Ah, porque eu fiz aquilo lá, porque eu, sabe? Então a língua, né? E aí também fala de uma pequena fagulha. Ou seja, uma fagulha pode ser alguém passar e jogar um cigarro. Quantas vezes a gente já soube que algum incêndio começou por alguém que passou descuidadamente e jogou assim, então num bosque, né? E agora Ana leu o verso 3, né? O verso 5, né? Verso 6. A Bruna está lá. Pode ler, Bruna? Para nós? Tiago 3. Isso. Agora no verso 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. E é inflamada pelo inferno. Então assim, depende do uso da língua para uma direção.
né? Desculpa. Se você souber dominar, né, o que falar, na hora de falar, do jeito de falar. Eu já vi muitos casos em que a pessoa queria ajudar a pessoa, mas o jeito que ele falou soou de uma outra maneira. E eu já fiz bastante coisa, que nem o irmão falou, querer ajudar e ser interpretada de outra forma. E E marcou muita gente, né? Porque a gente não queria causar aquilo, né? E às vezes acabou causando. E agora pelo celular, você passando mensagem, é mais comum ainda, né? De acontecer a pessoa, uma mala interpretação. Porque você, dependendo do que você escreve, a pessoa traduz outra coisa. Às vezes você está falando uma coisa simples, e às vezes ela não gosta, né? Você acha que está falando uma coisa e ela está entendendo outra. Aquela coisa, Exatamente. né? Daí fica aquele... Seria se todos gostassem só do rei. Então assim, Deus Nada ele melhor tá- do que cara a cara. Assim, pra Deus, Exatamente. através de Olho no Tiago, olho, né? Deus está querendo dizer assim para nós que nós podemos ter cuidado com os órgãos que a gente tem, não só com o que a gente fala, como também aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pode interferir na vida de outro, né? Então assim, quando a Bíblia fala assim, cuidado com as entradas da alma, qual que é as entradas da alma? É aquilo que eu ouço, é aquilo que eu falo, né? É aquilo que eu vejo. é o que eu vejo, então Coisa assim, que você vê, mas você não vê. então, assim, tomar cuidado em todos esses âmbitos aí, né? Porque eu posso estar vendo algo que vai contaminar minha mente, por exemplo, com pensamentos que não são impuros ou podem me trazer uma deficiência para frente, para a vida, né? E aí a mesma coisa, assim, a língua, né? A gente cuidar disso aí. Agora a gente vai ter o 12, qual que é o versinho? 6, né? 6. Eles falavam que antigamente era uma chicote do porto. Aham, mas hoje ainda falam. Os antigos falavam assim, ó, Mas a hoje única ainda língua usa que de chicote. dizer, né? É o 7? Tem que? Ou 7 agora? O 7. Agora é o 7. Daí depois O verso 7? verso 7. Do 5. Do 3. Do 3. Do 3, tá? Depois no verso 7. Tá. Então, porque toda a natureza, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se mansa e foi domada pela natureza humana. Sabe que era isso, né? É isso? Sim. Isso. Então, assim, ó, Deus lhe deu autoridade para o homem cuidar de todos os animais. Aí, assim, os animais, eles estão no habitat deles, mas vocês já notaram que tem animais que são bem inteligentes, assim, que parece que entendem o que o ser humano fala. E, em outro lado, o próprio cavalo. O cavalo, quando ele é acostumado com a palavra de uma pessoa, ele atende. Outro, mais simples ainda, é o cordeirinho, a ovelha. Quando chega alguém e fala com ela, se for alguém que ela conhece a voz, ela atende. Mas se for alguém que não... O elefante também é o maior Isso. animal. Se que for tem. alguém falar para eles algo que alguém que não é conhecido, eles não atendem. Eles fizeram um teste, né? O pastor das ovelhas saiu para fora e chamou elas para alimentar. Foi antes do pastor e chamou, não veio ninguém. A hora que o pastor chegou, ele falou a mesma coisa e todo mundo veio. Que é, né? As vacas são assim também, que eu Já conhece a Também, voz, né? as vacas também. A gente não sabe se é um costume ou não, é assim. O vô que se chamava o gado, né, filho? Quando A nossa- o vô estava indo na direção, ele já estava ouvindo. Já. Já entendi até a expressão. Que o né? gado Eles conhecia. parecem que sabem até a hora, né, irmão? Até agora. Então, assim, esse verso eu acredito que está falando assim, ó. Nós não fomos feitos para ficar dominando o que o outro pensa ou falando o que eu tenho que fazer. O que a gente tem que fazer, assim, ó, você pode dar uma informação, com a sua sabedoria você pode falar a pessoa que ficaria melhor se ela fizesse assim, mas ela pode interpretar errado, mesmo se querendo bem, certo? Agora, os animais, você fala, parece que eles não têm essa mágoa, eles vão entendendo qual que é a situação. Você vai dar alimento, ela já sabe que tem que ir lá. Ela conhece a tua voz e assim você domina coisas grandes e não precisa ficar, né, talvez com tantos problemas tentando dominar a outra pessoa. Deixa a outra pessoa lá, se ela não quer te ouvir, né? A mesma coisa que querer dominar um Salomão, ele elefante. falava assim que o sábio, muitas vezes é tido por sábio sem falar uma palavra. Porque de repente ele O fala... silêncio às vezes fala mais do que a Exatamente. palavra. Lê o outro versinho para nós, aqui eu acho que estamos no 8. Lê para nós. Mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. A língua ela pode ajudar uma pessoa, mas é mais fácil ela
Destruir. Destruir, até matar, né? Pois é. Tem um... Você quer ler para nós aqui, ó? Você que está com um olhar melhor aí? Você lê essa historinha aí. Tem uma historinha. Vamos ver o que a historinha diz. Isso, essa ilustração. Uma mulher que brigava constantemente com o marido foi aconselhada a comprar certa água mágica, vendida na cidade. Aquela senhora fez o uso da água e, de fato, as brigas terminaram. Querendo saber os segredos da água poderosa, para sua surpresa, ouviu do vendedor que não havia poder mágico no líquido, mas no fato de que a pessoa ficava com a boca cheia de água e impossibilitada de falar. Não havendo remédio, não havia brigas, até Você conhece alguém que não tem domínio na língua? Se a pessoa lhe pedisse conselhos para vencer seu descontrole, que conselhos você daria? O que você precisa fazer para controlar e aperfeiçoar sua maneira de falar? Que passos pretende dar? Dicas para controlar a língua. Esforce para falar no tempo certo. Empenhe-se em falar menos e ouvir mais. Evite falar sem pensar. Quando tentado a retrucar impulsivamente, conte lentamente de 1 a 10 e depois de 10 a 1. Ou seja, dá um tempo, né? Bom verso, né? Essa aí é interessante, sabe? Interessante. O meu pai já contava uma história assim, que falava assim que a briga parava por causa que daí enchia a boca de água e a outra pessoa falava, ela nem escondia. Então o remédio não estava na água mágica, né? Era isso. Já tem, por outro lado, tinha um casal, uma outra historinha, né? Que tinha um casal que ele brigava muito. E daí eles já tinham uma rixa, né? Casal, um monte de tempo junto, aí ela começou a chamar ele de piolho, e ele não gostava. Então, cada vez que dava alguma encrenca, ele falava assim, piolho. E aí ele pegou e um dia ele preparou um tamborzão de água, ela chegou e começou a chamar ele de piolho. Eu vou te colocar aqui nessa água. Colocou ela dentro da água e baixava assim, deixava um pouco e deixava ela vir e falava assim, o que eu sou mesmo? Ela, piolho. Não adiantava. E aí, né, você vê como, né, deu uma intriga por causa disso. Aí baixava de volta, o que eu sou meu piolho? Aí chegou uma hora que ele deixou mais tempo e ele levantou ela e falou assim, o que eu sou mesmo? Antes ela respondeu, ela fez assim, ó. Mesmo sem falar, mas só piolho, né? Ela não queria mais falar, né? Então, assim, Minha mãe contava essa história. esse negócio da língua é assim, ó, às vezes a pessoa quer falar tanto que fala até sem a língua. Como que você Não, tranquilo. Então, assim, irmãos, é para nós refletir, né? É uma coisa que todo mundo precisa se cuidar, mas alguns não se cuidam. Certo. Então, assim, que Deus ajude que a gente possa perceber aqui que a Bíblia, não é a gente que está falando, a Bíblia fala isso. né? E Né? todos nós temos nossos defeitos, né? E todos nós podemos nos Nós cuidar um temos que pouquinho amar mais. um outro com a perfeição, porque Ninguém é perfeito, ninguém né? é Porque se perfeito. nós fôssemos perfeitos, Não estava aqui. Eu já, assim, eu já falei coisas assim que foi mal interpretado e a pessoa ficou tirando satisfação. Por que você falou isso? Naquela hora, talvez na hora errada, como falou ali, né? Então, assim, eu aprendi muito já, assim, com essa questão, né? Como eu tenho que lidar bastante com alguns probleminhas que tem na igreja e tal. Até mesmo no trabalho, a gente tem lá umas pessoas que extrapolam com a gente dá vontade de xingar todo mundo, né? Eu me seguro muito, sabe? Mas a Mara às vezes fala umas verdades assim. Mas assim, às vezes eu não aguento. Tem coisa que não dá, né? e a gente está no aprendizado. Então o que tem que fazer? Pedir para Deus auxílio em todas as áreas, né? E por que não nessa área, né? Na área da língua aí. Se eu falar alguma coisa que seja para edificar, né? Que seja assim como Paulo. Ok, Camila, você quer ler mais um pouco, né? Camila gostou do ler. É Vai que lá. tem a conclusão aqui. Sim, pode falar. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir vidas. Quem usa bem essas palavras receberá benefícios em troca. E a tarefa da semana é: ore e exercite o domínio da língua com as pessoas da família. Foi bom a conclusão. Da família, Começando com a Bem colocado, da bem família. colocado. Tá muda essa O semana. exercício, o exercício melhor. o dia inteiro. Eu acho que o exercício melhor é com a família, né? De repente eu sinto mais liberdade para falar assim, alguma coisa mais áspera, né? Porque aí eu vou me cuidar um pouquinho melhor, né?
Tá bom. Né, amor? É, Né? É, assim, Verdade. Que diz, sabe? Ele fala Tá escutando, Sérgio? Tá escutando? Você é um DJ? Pode pôr. ah, vamos cantar esse primeiro? Tá bom, então. chegar até aqui, as montanhas te enfrentei, os dias que vêm, eu jamais desistirei, pois eu sei que vem por mim, mesmo em meio à provação. Eu sei que ainda não é o fim. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Quem sabe que eu passei, quantas vezes vou vencer, foi o nome do meu Senhor, que da morte me livrou. Eu jamais esquecerei o que a graça fez por mim. Sei claro de onde vim, também sei pra onde vou. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio nas promessas de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 As mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Faltou a Stephanie aqui, né? Porque a Stephanie, É. ela puxa. Não, mas tá bom, nós estamos ensaiando. Não, estamos transando. Daqui a pouco nós. Não vou ficar bom. Não vou ficar bom. Daqui a pouco nós. Ó, eu já tava bem pra falar isso aqui. Daqui a pouco eu queria, tipo, formar um conjunto da nossa classe. Vocês já. Não, mas É só descobrir as vozes. não, Um coral, né? Um coral. É, só descobrir as claro vozes. que é. Se a gente não conseguir montar com a nossa classe, nós pega emprestado umas vozes do outro irmão da classe. Mas claro que é. Não. Não, Mas mas tá bom, a gente vai ensaiar, né? A gente vai ensaiar. Ah, vamos tentar cantar o outro. Ela é um pouquinho mais desconhecido, né? É meio mais desconhecido. Era bom se tivesse É, né? Eu também a não música sei. com um tom um pouquinho mais alto e a gente acompanha mais fácil, né? O meu é
Cadê o teu celular, né? Achou? Não tem, Mas não você tem, pegou na metade. é verdade, tem que achar um com letra. Não tem tudo essa plantação. E aí a gente vai ter um monte de coisa para nesse sentido aqui. A gente vai aprender bastante. Aí, irmãos, então a gente vai fazer uma oração agora para a gente conversar depois sobre esses assuntos e comer. Vamos afiar a língua. Vamos lá. Mas tem que pegar uma faca pra afiar A língua já é um facão dele. Vamos orar então? Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito bom com a gente. Amém. O Senhor é bom com nossas famílias. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades. E nesse momento, Senhor, nós ouvimos aqui Tiago falar através da sua palavra, a palavra de Deus, dizendo que nós podemos sim dominar os órgãos do corpo que o Senhor deu para nós. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, não somente nesse instante, mas todas as vezes em que nós formos falar, que seja para edificar nosso semelhante, nosso cônjuge, nossa família, que nós possamos cuidar nessa parte, Senhor, porque o Senhor era tão amoroso ao falar, que as pessoas entendiam e queriam estar perto do Senhor sempre. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa estar conosco nesse pensamento, nessas atitudes, que a cada dia nós possamos estar sendo mais parecidos com Cristo. Amém. Abençoa, Senhor, todos nós somos uma família e nós também vamos nos alimentar juntos agora, vamos conversar. Que o Senhor possa estar junto conosco nesses momentos alegres aqui também. Esteja abençoando a tua igreja no geral e nos abençoa, Senhor, que essa semana é desconhecida para nós. Vem cuidar de cada um de nós. No próximo sábado nós possamos estar lá felizes, mais uma vez, junto com nossos irmãos, ouvindo a tua voz. Perdoa nossos pecados, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, olha só, deixa eu ver aqui que eu ia falar uma coisa importante. Atacar. Uma coisa importante aqui. Não é essa palavra. Nossa, coisa importante agora? Na casa de quem, é isso mesmo. Vai fazer o sorteio. Quem que nós vamos orar e na casa de quem vai ser o pôr do sol, que é na casa de quem nós vamos orar. Tá bom. Aí eu estava analisando aqui, na casa que nós não fomos ainda, é na casa da Bruna, na casa da irmã Sônia e na casa do irmão Carlito. E da Esther. E da Esther. Então assim, tem uma caneta e um papelzinho para Pegar ela. por causa que eu deixei no chapéu.